Olá, bem-vindos ao Cinemarden, e o tema desta semana é um filme que faz parte da cultura pop, faz parte da história do cinema e que está completando 40 anos este ano. Estou falando de Tubarão, dirigido em 1975 por Steven Spielberg. Contextualizando naquela época, o Spielberg ainda é um jovem diretor. Ele que é cria dos estúdios da Universal, onde começou trabalhando como diretor do departamento de televisão, dirigindo alguns episódios de seriados. Ele teve um telefilme realizado no comecinho da década de 70, Encurralado, que fez tanto sucesso na TV americana que foi lançado nos cinemas no resto do mundo. Depois ele fez o seu primeiro longa de cinema, efetivamente, que se chama Louca Escapada, e isso deixou ele um pouco habilitado a pegar novos projetos. Não que o filme tenha estourado, mas foi muito bem recebido pela crítica na época. Diz a lenda que ele estava um dia no escritório do chefão da Universal e ele viu o roteiro de Tubarão, que era uma adaptação de um best-seller escrito pelo Peter Benchley, que tinha feito muito sucesso. O próprio roteiro foi adaptado pelo próprio autor. E ele demonstrou interesse imediato em fazer aquele filme. Insistiu tanto que conseguiu a aprovação para se tornar o diretor deste filme. E aí a produção teve início e ele enfrentou muitos problemas nessa produção. O orçamento inicial era de 4 milhões de dólares, terminou dobrando, foi para 8 milhões. O tempo de filmagem também extrapolou todo o prognóstico original. Ele terminou ficando quase 100 dias no mar fazendo o filme, sem contar os inúmeros problemas mecânicos que ele teve com o Bruce, que era o tubarão mecânico usado nas filmagens. Tudo isso deixava até de uma certa forma prever que seria um grande fracasso aquele filme, que a Universal iria perder muito dinheiro. Mas não foi bem isso que aconteceu, e aí a história começa a tomar um novo rumo. Foram feitas algumas exibições testes deste filme e a reação da plateia foi muito positiva. Isso fez com que o chefão da Universal na época tomasse algumas decisões bem radicais ou completamente insanas, considerando a realidade do mercado naquela época. O filme originalmente estava previsto para estrear no final do ano, por volta de outubro, novembro, que na época era o período onde eles costumavam concentrar os principais lançamentos do ano. Mas como a história se passa no período do verão, no período de férias, né, naquela enseada, o dono do estúdio resolveu arriscar. Quis que o filme fosse antecipado para o período do verão, até para ver uma coincidência com o período que a história acontece e o período real do ano, né? Então, foi uma primeira decisão aparentemente equivocada, mas que se revelou depois bem acertada. Outra decisão curiosa que ele tomou foi com relação ao número de cópias a serem exibidas do filme. Inicialmente seria um filme com um lançamento maciço nas salas, mais de 1.000 cópias disponibilizadas para exibição, o que na época era uma quantidade bem interessante para qualquer lançamento. Hoje, nos Estados Unidos, qualquer grande filme sai com 3.500, 4.000 cópias. Naquela época, qualquer filme com mais de 1.000 cópias, isso 40 anos atrás, era um número bem expressivo. Ele limitou a 500 cópias, reduziu um pouco mais da metade o número de salas que estavam previstas para ter o filme sendo exibido. E o que é que isso resultou? Como ele já tinha o resultado das sessões testes, ele imaginava que o filme iria atrair muita gente e que as pessoas que vissem esse filme iriam criar um boca a boca muito positivo em relação ao filme. E não deu outra. O filme estreou num circuito reduzido. Com isso, muitas filas começaram a se formar. Daí é que veio, na época, um termo novo que hoje é comum na indústria, mas na época ninguém nunca tinha usado, o termo blockbuster, que em bom português seria arrasa quarteirão, porque o filme formava filas e filas que dobravam as quadras querendo ver este filme. Gradativamente, obviamente, ele começou a ampliar o circuito,
mas aquela propaganda, o filme virou notícia no mundo todo justamente por conta dessas filas e das pessoas que queriam ver esse filme. A reação boca a boca era muito positiva e o Tubarão se tornou, naquela época, o filme que mais rápido bateu a barreira dos 100 milhões de dólares de faturamento. E é um filme que custou, na época, apenas 8. Foi um filme extremamente lucrativo. Ele gerou outras continuações, todas muito fracas e sem a participação do Spielberg, que dirigiu apenas este primeiro. O mais curioso é perceber que, apesar de ter sido vendido como um filme de terror, Tubarão é basicamente um filme de suspense. Um suspense tão bem armado que poderia ter sido facilmente dirigido por um Alfred Hitchcock. Tem vários elementos que são comuns nas histórias do Alfred Hitchcock. O próprio suspense em torno dessa criatura, que no título original, Jaws significa mandíbula, você poderia associar a qualquer animal. No Brasil recebeu de cara o título de Tubarão, então já é um spoiler no próprio título, já matou metade do suspense. Se o filme não se chamasse Tubarão no Brasil, você esperaria quase a metade do filme para poder descobrir que aquele animal que mata as pessoas no mar é, na realidade, um tubarão. Poderia ser qualquer outro. O filme trabalha muito bem esse suspense. E o filme tem um outro grande achado. Além de ter um elenco perfeito, escalado, retratado na trinca principal vivido pelo Roy Scheider, que é o xerife, tem o oceanógrafo, que é o Richard Dreyfuss, e tem o Robert Shaw, que faz o caçador de tubarões, o pescador, que termina auxiliando eles nessa missão. Além disso, além desse elenco bem escolhido, tem um roteiro muito bem escrito, tem também uma montagem extremamente eficiente, a fotografia, tudo funciona bem, mas não dá para negar, Tubarão não seria o mesmo se não tivesse aquela música bem pontuada, bem característica e bem marcante, composta por John Williams. São poucos acordes, mas que já nas primeiras cenas do filme já criam o clima necessário para te capturar e te envolver com aquela história. Não dá para não lembrar dessa música sempre que você vai ao mar. Sempre ela traz aquele medo de um possível tubarão ali na praia, podendo te atacar a qualquer momento. E é uma daquelas composições que surgiram assim, de uma maneira quase que despretensiosa, mais ou menos da mesma forma que aconteceu pouco tempo depois, quando John Williams compôs os acordes famosos de contatos imediatos do Terceiro Grau. De qualquer maneira, Tubarão se tornou uma grande referência, é o primeiro filme lançado assim no verão e a partir daí virou uma regra da indústria americana de concentrar no período do verão os seus grandes lançamentos voltados ao público mais jovem. Eles perceberam que o público jovem é um grande consumidor de filmes e o verão, desde então, já nesses últimos 40 anos, tem se revelado o grande período do ano para esses grandes lançamentos e mudou de uma maneira drástica toda a história do cinema a partir daí. O cinema americano, que passava por um momento de grande dificuldade em penetração mundial, produzia filmes bons, mas ele não tinha aquela hegemonia que teve no passado e que tem hoje. Foi a partir de Tubarão e 2 anos depois do primeiro Star Wars, do Guerra nas Estrelas original, que essa hegemonia começou a se consolidar novamente e perdura até hoje. Tudo começou com Tubarão. Até o próximo Cinemarden. What we are dealing with here is a perfect engine. An eating machine. A great white shark. A stake to claim in the waters off Amity Island. You yell barracuda. Everybody says, huh? What? You yell shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July. This shark, swallow you whole.
You ever have one do this before? I don't know.